Eu sou Liliane Pellegrini, de Sincronicidade Lab, e hoje vou falar sobre o mapa astral. Bem, a astrologia, ela existe há milênios, ela fez parte de várias culturas, então da cultura egípcia, da Babilônia, da cultura grega, da cultura romana, e chegou até nós, até o mundo moderno, pela tradição da Idade Média, né? Pela tradição greco-romana. E nós fomos conhecendo os signos e toda a astrologia pela tradição greco-romana. Por isso que os planetas e os signos têm os nomes, a maioria em latim, só um em grego, que é Urano. E aí, quando a gente faz o mapa, tem que ficar claro que o que a gente chama de horóscopo, que é o que é feito normalmente divulgado nas mídias, jornais e revistas, o horóscopo ele fala de uma parte do seu mapa, ele não é o mapa completo. Então, quando alguém fala assim, qual é o seu signo? Na verdade, ela deveria perguntar qual é o signo do seu sol, porque o horóscopo ele mostra exatamente a passagem do sol por aquele signo que demora aproximadamente 30 dias, né? E como se fosse só isso, e o mapa não é só isso. Na verdade, dentro do mapa você tem todos os signos, né? Todos estão presentes lá. E no mapa astral não é analisado apenas o Sol, mas também o que a gente chama na astrologia de outros planetas, né? Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e até Plutão, que na astronomia não é considerado um planeta, assim como o Sol e a Lua também não são na astronomia. Isso é importante ficar claro porque a astrologia ela é completamente diferente da astronomia. Então, os signos, por exemplo, eles não correspondem às constelações, né, que têm o mesmo nome, mas que são um aglomerado de estrelas que recebem esse nome de constelação. Enquanto que os signos, eles representam uma coisa chamada elíptica. A elíptica é uma, vamos dizer assim, uma representação para quem está na Terra, para o observador da Terra, ele tem a ideia de que o Sol, ele tem a visão, né, de que o Sol é que está girando em torno da Terra e não o contrário. E, e a astrologia, ela tem essa referência geocêntrica. E não porque acredita que a Terra é plana ou porque não absorveu os ensinamentos de Galileu, né? Mas porque a astrologia não é uma ciência, é uma arte. Então a gente está trabalhando com símbolos. Então, como nós nascemos e vivemos na Terra, toda a nossa relação, todo o céu que vemos, né, o céu que está acima das nossas cabeças, o céu que nos protege, é simbolizado no mapa da forma com que ele é visto. Claro que em algum momento da história, né, especialmente até Galileu, a astrologia e a astronomia elas eram sinônimos, era como se fossem irmãs gêmeas, né? Mas elas se separaram depois, porque a ciência foi evoluindo e foi indo além do que é visível a olho nu. Mas a astrologia tradicional, ela sempre considerou só o céu visível, a partir do ponto da Terra, que é o ponto onde o homem está. Então, esse geocentrismo também está ligado a um antropocentrismo, né, de ter o homem como o centro, nesse caso, para realizar o mapa astral. Por isso que a gente tem que calcular o mapa astral a partir da cidade em que você nasceu. Considerando então que a astrologia não é astronomia, a astrologia não é uma ciência, mas a astrologia é um conhecimento simbólico que permite você acessar conhecimentos arquetípicos que estão relacionados com a sua alma, com a sua psique.
por que você deve fazer o mapa astral? Então, esse é primeira questão. Então, você já entendeu que, que o seu signo é mais, né, do que só o signo solar, que cada um dos planetas tem um posicionamento e um signo. E agora, também você precisa entender que a astrologia, ela não é previsão, não é você vai consultar um astrólogo para decidir o que você tem que fazer da sua vida. Você vai consultar um astrólogo para entender quais são as energias que regem a sua vida, as energias simbólicas, né? O símbolo tem energia e como você pode lidar com elas para construir algo mais positivo, né? Para você aproveitar melhor os seus potenciais e trabalhar as arestas eventuais que você precise trabalhar. No entanto, existe uma técnica, existem várias técnicas, desculpe, na astrologia, de previsões. Mas muita gente entende assim que essa previsão é uma determinação. Então eu vou explicar um pouco como que funciona essa previsão. Então, o paradigma da astrologia é muito diferente do paradigma atual que nós vivemos, né? Que é um paradigma tecnológico, onde o homem controla a natureza pela tecnologia. No paradigma da astrologia, quando ela surgiu, o homem não era desconectado do mundo natural como é hoje, né? O homem, ele era parte integrante dessa natureza e muitas vezes ele tinha que se submeter a ela, não tinha elementos ainda suficientes, civilizatórios até, para superar isso. Vou dar um exemplo desse elemento. Não tinha uma represa, né, de uma hidrelétrica que pudesse lidar com a energia da água para armazenar e transformar em eletricidade. Então, as civilizações elas dependiam muito da localização dos rios, da onde estava a água, né, para poder se desenvolver com a agricultura e tudo mais. Hoje em dia você consegue fazer um processo de irrigação, então o homem consegue controlar vários fatores da natureza que antes não controlava, mas não controla todos, né? Essas previsões, elas fazem sentido se você perceber que toda a natureza é cíclica, né? Então tem o dia e tem a noite, tem as 4 estações. Nós temos vários ciclos que são naturais, como o das marés, a lua que muda, a lua cheia, a lua crescente, etc. Para os antigos, todos esses ciclos eles tinham uma importância muito maior do que nós damos hoje, né? Porque a vida toda da comunidade era regrada em função desses ciclos. Eles precisavam só da luz do sol e se guiar pela luz da lua. O tempo era contado também por esses calendários solares e lunares, bem como eles precisavam se preparar para cada estação, né? Então isso tinha uma importância muito grande. Apesar de hoje não ter na nossa vida cotidiana, que eu diria que é o nível soma, que é a nossa vida material, a mesma importância, isso não quer dizer que esses ciclos não continuem influenciando a nossa psique, né, que é o segundo nível. Então, esses ciclos não são previsões, olha, vai te acontecer tal coisa, mas da mesma forma que é lógico, por exemplo, que algumas atividades para serem feitas à noite, hoje nós temos alguns recursos da tecnologia que permitem que a gente faça, mas, por exemplo, se você tem que trabalhar escrevendo alguma coisa à noite, sem a iluminação, né, elétrica, ou mesmo que fosse de um lampião, alguma coisa assim, seria muito mais difícil. Então, com os ciclos que a gente observa do seu mapa astral, que reproduzem ciclos da natureza,
é possível indicar, olha, esse período não é favorável para tal coisa. Não quer dizer que você não possa fazer. Quer dizer que para você fazer, você vai ter que ter um esforço maior, você vai ter que superar a natureza. E nem sempre no aspecto psicológico nós temos os recursos tecnológicos ainda que a gente tem no mundo soma. Outro exemplo, todo mundo sabe que se você vai nadar contra a maré, você tem que fazer um esforço maior. Então, esses mapas de previsões, que são a revolução solar, as progressões, os trânsitos e muitos outros, eles vão indicar para onde que a maré está correndo e vão te dar, olha, aqui você vai ter que fazer um esforço maior. Então não quer dizer que você não tem que fazer, mas vai te dar um planejamento para você se preparar, sabendo que naquela área você vai ter que fazer um esforço maior para atingir os mesmos resultados. Sendo que se você nadar a favor da corrente, você com certeza terá um desempenho melhor. E assim também a questão das estações, né? Porque, embora aqui no Brasil a gente não tenha estações tão definidas, mas nos países onde isso ocorre, quando está inverno, ou mesmo aqui no Brasil quando é inverno, você não vai sair de biquíni na rua, porque está frio, você precisa de um casaco, você precisa de um agasalho, né? E da mesma forma você não vai sair com um casaco de pele artificial, tá? No verão. Por quê? Você vai passar calor. Então, essas indicações, elas levam a um entendimento para que você possa planejar, né, a sua melhor performance de acordo também com as vibrações da sua psique, né, o que está acontecendo internamente. Porque outro preceito da astrologia é o seguinte: muita gente pensa assim, ah, mas um planeta que está a milhares de quilômetros, ele vai influenciar a minha vida com energia? Não, gente, não é magnetismo essa energia. Não é que o planeta está lá e fica mandando raios para você agir de tal forma ou de outra. Existe um preceito na astrologia que é muito importante, que diz o seguinte, que o que está em cima é igual o que está embaixo e o que está embaixo é igual o que está em cima. Então esse é o princípio hermético da correspondência. Então a gente tem que lembrar que a astrologia é simbólica. Então não é que o céu que está lá em cima está, né, agindo como um imã me puxando para tal coisa, mas o céu que está em cima ele corresponde ao meu céu interior. E qual é esse céu interior? É o seu mapa astral, o momento em que você encarnou nessa vida, na Terra, né? Então eles vão ter uma correspondência. Então você conhecendo essa correspondência entre o seu céu interior e o céu superior do momento, você pode ter muitos ensinamentos e te servir de guia assim para o autoconhecimento. Mas é importante sempre frisar que a sua consciência é soberana. Então existe sim o livre-arbítrio. No próprio exemplo que eu dei, você sabe que é verão, mas se você escolhe usar um casaco de pele artificial e passar calor, é o seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Mas também, se você tiver uma desidratação, passar mal, ter que ser internado, as consequências também vão ser decorrentes da sua escolha, né? Então, a astrologia ela pode ser utilizada além da questão do autoconhecimento do seu céu interior, também para essa questão de um planejamento estratégico, né? Então, às vezes a gente não percebe que as empresas, né, todas fazem um planejamento estratégico, né, considerando uma matriz que é chamada SWOT em inglês, né, mas que em português, traduzindo, se traduz por fofa. O que quer dizer essa fofa? Não é de fofura, de fofinho, não. Fofas são os pontos fortes e as oportunidades, né?
e os pontos fracos e as ameaças. Então, olha que interessante. Os pontos fortes e os pontos fracos, eles decorrem de uma análise interna. Então, numa empresa, seria o seu ambiente externo. Então, o que você tem de forte, a sua equipe de trabalho, o que você tem que melhorar? Você tem que melhorar a produtividade. Então, é feita a análise, tudo relacionado ao que você tem internamente, né? E da mesma forma, na astrologia, você pode fazer essa análise do Fo utilizando o seu mapa natal. Então, você vai perceber quais são os pontos que você tem arestas para aparar, quais são os seus potenciais os seus pontos fortes que você ainda não explorou, né? Bem, e o Fá, né, que são as fraquezas e as ameaças, representam, as ameaças representam ameaças que estão no ambiente externo e não interno, assim como as oportunidades representam aqueles pontos, né, de oportunidade mesmo que podem ser explorados, mas que estão no ambiente externo. Isso pode estar relacionado com o céu do momento, com os trânsitos, com as previsões, né? Então, num planejamento estratégico e empresarial, a empresa utiliza, né, o conhecimento que ela tem sobre si mesma, com indicadores, com várias formas de gerenciamento, e ela também utiliza indícios do mercado, né? Mas esses indícios, eles não são provas factuais, evidentes, né? Eles são tendências. Então, por isso que eu não gosto de chamar de previsões astrológicas, eu prefiro chamar de tendências, né? Porque as tendências, elas podem ser aproveitadas, né? Podem te atingir ou não. Por exemplo, vamos dizer que a gente está num momento de um trânsito que é uma tendência a exigir muita disciplina das pessoas. Então, aquela pessoa que tem um Saturno bem aspectado no mapa, que é capricorniano, ela já é disciplinada por natureza, isso já é um ponto forte dela. Então, o que isso vai representar para ela é uma oportunidade. Já aquela pessoa que tem o Saturno mal aspectado, né, e tem dificuldade de lidar com a disciplina, ela vai sentir uma ameaça do mundo externo, porque parece que é uma tendência do mundo externo a valorizar a disciplina. Então, é dessa forma que eu vejo a interpretação dos trânsitos e também do mapa astral. Então, o mapa astral acaba sendo um material muito rico para você utilizar tanto para o autoconhecimento, quanto para você entender melhor o seu momento de agora com esse mapa das tendências, né? E também você pode usar o mapa astral para outras finalidades de relacionamento, por exemplo. Existe o mapa de sinastria, você pega o mapa de uma pessoa e o mapa de outra pessoa, de duas pessoas, e você compara e cruza esses mapas. E a partir desse cruzamento, digamos assim, você pode perceber também os pontos fortes e fracos da relação e as oportunidades e ameaças, o que precisa ser potencializado e corrigido arestas. Então, esse mapa da sinastria, que são dois mapas, é uma dupla de mapas, ele é muito útil para você explorar relacionamentos de qualquer tipo, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de uma sociedade, por exemplo, ou um relacionamento entre mãe e filha, pai e filho, né, irmãos, qualquer tipo de relacionamento ele pode ser iluminado através de uma sinastria. Mas é claro que no relacionamento amoroso, a sinastria vai fazer toda a diferença, né? Porque o relacionamento amoroso é um relacionamento que demanda, né, muita energia psíquica. E muitas vezes a gente não consegue compreender
o outro, né? E não consegue compreender o outro na relação conosco, né? Porque o Jung, que é um psicanalista que eu considero muito sábio, né? Ele dizia assim que um relacionamento é como elementos químicos, né? Que quando eles reagem, o resultado é imprevisível, né? Então você coloca o hidrogênio, né, com o oxigênio, né, e você vai ter a água, né, com uma composição. Com outra composição você tem o hidróxido de oxigênio e assim vai. Então, quando você tem duas substâncias no relacionamento, é como se você tem duas substâncias químicas que separadas, isoladas, elas têm tais qualidades. Mas quando elas vão interagir, elas vão formar uma terceira substância, né? Então nenhum relacionamento é igual ao outro, né? Porque quando você está interagindo com aquela substância que é única, com aquele ser que é singular, né? Ele vai se transformar, né? E você também vai se transformar pela reação química, mas no caso espiritual e energética que ocorre. Então, a sinastria é um mapa que é utilizado para elucidar as questões de relacionamento e ajudar ao relacionamento ter mais qualidade, você se apoiar mais nos pontos de luz, de potencialidade e evitar os pontos de sombra, que são os pontos onde surgem os atritos. E para finalizar, eu queria falar um pouco mais do mapa natal, que seria o mapa astral, é o mapa do seu nascimento, que para você fazer, você precisa saber a hora em que você nasceu, porque a hora é muito importante, ela vai determinar um ponto chamado ascendente no seu mapa. E precisa saber também a cidade, que a cidade também vai contribuir para determinar esse ponto chamado ascendente, né? Bem, o mapa astral, para mim, é como se fosse um manual de usuário, né? A alma encarnou e tem um manual de usuário. E se você estudar o seu mapa, você sabe onde é que vai dar defeito, né? Tipo, deu ruim, né? E você sabe quais são os pontos que você tem um potencial muito grande, né? E são talentos e que você coloca um pouco de energia e a coisa anda, flui e floresce. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que eu já falei um pouco sobre ele. Mas tem um outro ponto, né, do mapa, é que o mapa também é uma jornada arquetípica, né? Então, cada ponto do nosso mapa nós temos que integrar na nossa psique. E principalmente nós temos que fazer o caminho do herói, né? E fazer o caminho do herói é encontrar o seu sol interior. Nós estamos aqui para brilhar e estamos aqui para revelar a centelha divina que existe dentro de nós, que é o nosso sol interior. Então, o mapa ele também serve como esse guia dessa jornada, né, iniciática e espiritual para você entender os seus desafios, né, você entender quem são os vilões, né, da sua vida, vilões simbólicos, claro, que você tem que superar na sua natureza para você encontrar esse estado do herói, né? E o herói, ele é alguém que venceu a si mesmo. Então, muitas vezes você identifica o herói como aquele que venceu o outro, né, o vilão, mas esse vilão ele é interno. Então, o herói é aquele que tem autoconhecimento e venceu a si mesmo. E hoje em dia, o autoconhecimento, ele não está muito valorizado, na minha opinião, né? Porque muitas vezes até eu acho que a gente utiliza a astrologia, eu procuro não utilizar dessa forma, mas é uma crítica, como uma forma de controle, né? Então, por exemplo, eu quero saber como é o taurino ou leonino,
porque assim eu vou saber lidar melhor com ele e controlá-lo. Então, se o seu chefe é leonino, você quer saber como você agrada um leonino. Bem, gente, é muito fácil agradar um leonino, é só fazer um elogio para ele, qualquer que seja, tá? Já dei aí a pista, né? Mas a astrologia não deve ser usada assim. Isso é utilizar a astrologia para o lado negro da força, e a gente tem que estar sempre do lado da luz, né? Então você não deve utilizar a astrologia como uma forma de controle, saber como a outra pessoa vai reagir, etc. Mas você deve usar a astrologia para promover o bem. Então você deve usar para ajudar a si próprio a encontrar a luz, para ajudar outras pessoas também a encontrar a luz, né? E tem 3 pontos, assim, todo mapa é importante, mas tem 3 pontos que se sobressaem. Então, se você não pode fazer o seu mapa completo neste momento, se você já sabe o seu sol, você já sabe grande parte do seu mito pessoal, porque muita gente fala assim, mas eu não tenho as características do meu signo, eu não pareço com o meu signo. Olha, isso ocorre porque não é para você olhar para o nível da personalidade, né? Que é aquele nível do soma. É para você olhar para o seu signo como se fosse o seu mito pessoal. Qual é o mito? Qual é o herói relacionado àquele signo? E aí, quando você olhar para a sua vida, para a sua jornada, para os vilões, né, internos que você tem que enfrentar, aí sim você vai encontrar o seu sol. Por isso, nem sempre você vai ter características de personalidade do sol, porque o sol é a essência, o sol é eu superior. E a personalidade, ela está muito relacionada com o ascendente. Então, às vezes, você manifesta mais qualidades de gênio, de personalidade, bem como os outros te veem como o seu signo ascendente do que como o seu sol. Você sabia disso? É bem comum. Então, por isso que é importante você conhecer o seu ascendente, porque o seu ascendente é a sua persona, né? Persona é a sua pele, né? Então, como que a gente é visto pelos outros? Como é que a gente se manifesta? Por essa pele, por esse corpo, né? Por essa voz. Então, são todas essas características que o outro percebe quando a gente se expressa. Então, e também muitas vezes a gente se identifica com isso, a gente não consegue se conectar com o nosso sol. Para se conectar com o sol é todo um processo, né? De despertar da consciência interna, né? De se conectar com a luz, né? Então é muito mais fácil para a gente se manifestar se conectando com o ascendente. Por isso que é tão importante. E o outro ponto que é importante é o signo da lua. Então, a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. E a lua, ela representa o nosso emocional. Então, imagina que importante que é, né? Então, com a lua, a gente consegue identificar como que é o nosso humor, como que é o, sei lá, o temperamento, como que nós reagimos emocionalmente aos estímulos externos, como é que a gente se expressa, né, emocionalmente no meio ambiente, né, no meio que nós estamos. Então, a lua também tem uma importância muito grande, porque às vezes, por exemplo, você tem um signo fixo, assim, bastante estável, né? Por exemplo, Escorpião, né? Que domina bastante as suas emoções, etc. Mas você tem um Escorpião com Lua em Câncer, essa pessoa vai ter um lado sensível, não tem como, né? Então você precisa conhecer esses 3 pontos, eu diria que isso aí é o tripé, né, o triângulo, né, da individualidade, que já vai te ajudar muito a se entender melhor.
E aí também você precisa pensar assim, por exemplo, o meu Sol está no signo de Touro, isso é hipotético, tá? Que é do elemento terra. Daí o meu ascendente está em Gêmeos, que é elemento ar. Bem, aí Touro com Gêmeos já não conversa, porque vão existir contradições internas, porque internamente o seu Sol vai ter algumas necessidades que o seu ascendente não vai ter. Então, por isso que cada pessoa é única e no mapa a gente consegue evidenciar essas contradições. Imagina um taurino que gosta das coisas definidas, que gosta das coisas preto no branco, que gosta de estabilidade, o ascendente em Gêmeos, que não quer rotina, que quer o novo todo dia, que quer conhecer coisas novas, que quer começar um curso e sair. Então, isso vai ser uma contradição interna muito grande, porque é como se fossem dois impulsos contrários. E aí, às vezes, vai vencer um, às vezes, vai vencer o outro. Mas a pessoa se entender, né, que ela tem esses dois impulsos contrários, né, e que ela precisa tanto satisfazer as necessidades taurinas para evoluir, quanto as necessidades geminianas, isso ajuda muito. E aí, sei lá, você tem um ascendente em Gêmeos e vai ter uma lua em fogo, né? Uma lua em Áries, muda tudo, né? Então, enquanto Gêmeos tem uma necessidade de sociabilidade maior, né? De interagir, de se comunicar, né? E Touro também é um signo, como é regido por Vênus, muito afável e terra. O Áries não, ele é individualista, então ele vai querer impor, né? A Lua em Áries quer impor as suas opiniões e não combina muito bem com Touro nem com Gêmeos, né? Porque o geminiano é um signo de diálogo e o taurino é um signo de sociabilidade e acolhimento. Então imagina os conflitos externos que vão ser gerados e os conflitos internos que esse indivíduo vai ter. Então ele vai ter que aprender a lidar com as suas contradições. Isso também é importante vocês entenderem do mapa, né? Porque às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que tem o Sol em Áries e me dizem assim: nossa, mas aquela pessoa é ariano, mas ela é tão covarde, ela tem tanto medo, ela não tem iniciativa para nada. Por que isso pode ocorrer? Daí, geralmente, quando você vai olhar o mapa, essa pessoa tem o Sol em conjunção com Saturno, quadrado com Plutão, oposição a Urano, é, um Sol bem com aspectos bem desafiadores, né? E ela tem o Sol em conjunção com Saturno, é como se fosse um freio de mão puxada. Então, todo aquele ímpeto, a iniciativa do ariano puxou o freio de mão. Então, para a gente poder realmente falar sobre as características, como se manifestam de um signo solar ou qualquer outra da lua ascendente, é preciso analisar o mapa. Porque conforme a disposição dos outros elementos do mapa, que a gente chama na astrologia de planetas, mas que não é a mesma coisa que na astronomia, você já aprendeu isso, se existem aspectos, aquelas tonalidades, né, arianas de iniciativa, elas vão sofrer. É a mesma coisa, você tem uma cor vermelha pura e você coloca lá o preto do Saturno. O que vai acontecer? Esse vermelho não é mais vermelho, esse vermelho ficou marrom. Assim como esse preto não é mais preto, né? Ele ficou marrom. Então é preciso entender toda essa sutileza, toda essa mescla de energias, né? Como se fosse um caldeirão o seu mapa de energias. E por isso que o seu mapa é único, e por isso que você não é igual a outra pessoa de Áries, né? Você não é igual a outra pessoa que tem ascendente em touro. E se você falar assim, ah, mas eu não vou ter um gêmeo astrológico? Sim, é possível que todos nós podemos ter vários gêmeos astrológicos, que nasceram no mesmo dia, mesmo horário, mesma cidade que você. Afinal, na sua maternidade não nasceu só você e podem ter tido outras crianças que nasceram naquele mesmo momento.
No entanto, o mapa, como eu falei, ele pode ser expresso em 3 níveis, né? Nous, psique e soma. Soma é o nível mais denso. Então, psique é o nível intermediário, o nível da alma. E nous é o nível espiritual, que é o nível mais sutil. Então, o mapa é único, é o mesmo mapa, né? Para os 3 níveis. Só que a densidade com que a energia vai se manifestar nesses níveis é diferente. Então, a mesma pessoa, né, os gêmeos astrológicos que tem o mesmo mapa, no mapa não tem como saber o nível de consciência daquela pessoa, né? Então, esse mesmo mapa, por uma pessoa que está no nível psique, ela vai ter as cores, né, com uma sutileza maior. Que está no nível Naus vai ter as cores mais sutis ainda. Então, às vezes, mesmo os gêmeos astrológicos, eles podem ter padrões diferentes de manifestação, porque a consciência é singular, não existem duas consciências iguais. E mesmo uma consciência manejando, né, as mesmas energias, então imagina assim que o mapa são os ingredientes de um bolo, né? E você pega 2 cozinheiras para fazer o mesmo bolo ou fazer o mesmo pão. Não cresce igual, tá? Não fica exatamente igual, porque a pessoa tem o jeito dela de manusear. Faz diferença o tempo que ela bate o ovo, faz diferença a temperatura das mãos com que ela manuseia o pão. Faz diferença um monte de detalhes que parecem detalhes, mas que influenciam no resultado. Então, mesmo gêmeos astrológicos, eles não vão ter o mesmo comportamento sempre, porque o mapa ele não é determinista. Você tem o livre-arbítrio a todo momento. A questão é que você tem algumas tendências, e essas tendências mais densas é mais fácil de seguir, né? Porque as outras exigem esse processo de sutilização, que é um processo de espiritualidade. Então é mais fácil você manifestar a energia mais densa. É mais fácil você encontrar arianos impacientes, porque a impaciência é a forma que ele manifesta a energia mais densa, né? E é mais difícil encontrar os arianos que estão vivendo aquele mito do herói que enfrenta o medo, que tem iniciativa para construir o novo, para romper com todas as barreiras. O Áries é o primeiro signo e ele representa aquela força que a semente tem para germinar, né? Por isso que ele está relacionado ao nascimento, também representa esse momento de força, né? Ele rege a cabeça, então imagina como o bebê nasce no parto normal. Lembrando que a astrologia é sempre natureza. O bebê tem que nascer primeiro pela cabeça, então o primeiro é o Áries, né? E então, quando você pega 2 mapas, né, que são idênticos porque nasceram na mesma hora, não significa que as pessoas vão ter a mesma vida, que elas vão ter as mesmas características. Cada uma pode estar numa vibração diferente, que é o seu nível de consciência, que não dá para medir pelo mapa. Ah, e como é que eu sei? Bem, quando eu faço uma consulta pessoalmente, eu converso com a pessoa para tentar identificar se ela já superou algumas fases e tentar identificar o nível de consciência que ela está no momento. Quando eu faço o mapa por escrito, eu procuro colocar elementos dos 3 níveis e fazer questionamentos até para que, se ela estiver no nível mais denso, né, ela possa refletir e começar a pensar sobre os próximos passos. Então, no texto do mapa digital, né, que Sincronicidade Lab produz, a gente coloca elementos tanto que estejam presentes nos 3 níveis, mas que façam a pessoa passar para o nível seguinte se ela estiver no nível mais denso. Bem, por hoje é só, né?
coloquei bastante coisa sobre astrologia e mapa astral, mas eu queria saber as dúvidas de vocês. Coloca aí embaixo nos comentários, que aí eu produzo o próximo episódio tentando responder a alguma dúvida que vocês tenham.